Daremos início agora à segunda mesa deste seminário, Atualizações Normativas do Registro Civil, uma realização da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEM São Paulo, com o apoio da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. Convido para compor a mesa que debaterá o tema Reprodução Assistida, o diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEM São Paulo, e registrador civil em Jacareí, doutor Marcelo Salaroli de Oliveira. A excelentíssima doutora Débora Ciotti, juíza titular da Terceira Vara da Família e das Sucessões do Fórum Regional do Jabaquara, em São Paulo. O excelentíssimo juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, doutor Márcio Evangelista Ferreira da Silva. O doutor João Aguirre, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção São Paulo. Passo agora a palavra ao mediador deste tema, doutor Marcelo Salaroli de Oliveira, que conduzirá os debates desta mesa. Olá, muito bom dia a todos. Em nome da ARPEM São Paulo e dos registradores civis, saúdo os representantes aqui da mesa. João Aguirre e BDFAN já foram apresentados, mas faço questão de falar de uma forma mais informal. Márcio Evangelista, que todo mundo já sabe quem é, e Débora Ciotti, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, com quem também tive o prazer de dividir uma mesa sobre reprodução assistida voltada para um público muito grande, um público médico, e foi uma experiência muito legal. Hoje nós estamos invertendo. Hoje ela fala bastante e eu vou só mediando aqui. Doutora Débora, com muita honra, passo a palavra. Bom dia a todos. Acho que eu vou falar dali. Primeiro eu queria agradecer a equipe organizadora, a doutora Karine, a doutora Leonardo da ARPEM. É muito carinho para mim estar aqui com os senhores. Eu admiro muito os senhores, então assim, eu começo sempre a falar que eu tenho 3 palavras, né? O respeito ao público, a generosidade dos organizadores de me chamarem para falar para vocês e a minha gratidão de falar de um tema que eu gosto muito. Eu estudo esse tema reprodução assistida há bastante tempo. Eu não sabia exatamente o que interessaria para os senhores. O Marcelo me trouxe 2 dúvidas, mas eu preferi fazer assim uma coisa rápida, porque a gente falar de reprodução assistida no Brasil parece que está tudo fácil, porque hoje a criança consegue, até os pais conseguem fazer o registro nos senhores. Mas é um trabalho muito longo. A medicina avança rápido, mas a medicina em matéria de reprodução é uma coisa muito nova, não é uma coisa de hoje. Eu vou mostrar para vocês, o primeiro bebê de proveta nasceu em 78 no mundo. É pouco para a gente falar de medicina, porque medicina a gente tem tratamento de transplante e outras doenças que já tem muitos anos. Tem coisa que vem de séculos até. Então, a reprodução assistida é um tema bem novo. Eu gosto muito desse conceito de Habermas, né? Porque ele fala do desenvolvimento tecnológico. Ele tem provocado uma revolução na sociedade. Essa teoria da ação comunicativa já é antiga para ele, filósofo, mas é muito útil para a gente hoje, que está partindo para soluções alternativas de resolução de conflito, e a gente enxerga nesse trabalho dos senhores essa conversa, essa mediação, respeitar o que vem ocorrendo no mundo, e essas mudanças a gente tem que respeitar. O que é a reprodução assistida? É qualquer intervenção médica no processo de procriação. Uma vez eu fui numa banca de doutorado e o outro examinador médico falava: usar inseminação artificial está errado, é inseminação intrauterina, porque não tem inseminação fora do útero. Mas não é isso. Para nós do direito, por que a gente chama de artificial? Porque o médico ele vai assistir o casal, ele não vai ter a reprodução natural. Então, qualquer assistência nesse sentido, a gente chama de reprodução assistida, por isso que esse nome, reprodução humana assistida. Aí, o que a gente sabe hoje, que nem sempre foi usado, e a gente olha também as discussões no Congresso Nacional, a respeito, qual é a polêmica da reprodução assistida?
a concepção em laboratório. Então, são temas que dizem respeito à moral de cada um, muito intrínseca, direito à vida, aquele embrião em laboratório é vida, tem vida, mas eu não parto desse ponto. Para a gente estudar a reprodução assistida, eu não acho interessante a gente conceituar vida, isso vai de cada um. O que a gente do direito, operador do direito, tem que fazer? Critério jurídico de início da vida para fim de proteção, no direito civil, no direito penal, no direito administrativo, enfim, em todas as esferas. No Brasil, hoje, são poucas crianças nascidas. Os senhores vão ver, a demanda está crescendo, mas a gente tem mais ou menos 3 mil crianças nascidas, 8 mil crianças, acho, nascidas no Brasil, que representa muito pouco, 0,3% dos nascimentos. Hoje, no Brasil, a demanda é muito maior, porque a infertilidade, até por conta da maternidade tardia, as mulheres entram no mercado de trabalho mais tarde. O óvulo, a gente sabe que ele nasce com a mulher e ele vai decaindo, então de 35 a 40 anos tem uma queda muito brusca, após 40 anos é muito difícil a concepção natural. Então, a gente vê, nos Estados Unidos, 1% da população já é nascido de reprodução assistida, em países muito desenvolvidos, que pagam, inclusive, os tratamentos, chega a 6%. Esses nascimentos, mas é uma tendência de crescer e é uma parcela da nossa comunidade que precisa do nosso auxílio. Quais são hoje, mais ou menos, os tratamentos que existem? Coito programado, que o médico vai dar hormônio para a mulher e vai marcar a data para ela ter a relação sexual e tentar a gravidez, não tem grande dificuldade, porque o material genético não é de fora e não tem esse embrião fora do corpo. A inseminação, que a gente chama de artificial, mas é intrauterina, então coleta o sêmen, prepara em laboratório, monitora, dá remédio para a mulher e insemina com mais ou menos 50 mil espermatozoides. Você coloca direto no útero, é um outro tipo de tratamento, sempre com indução de ovulação e remédio para a mulher. E os tratamentos mais complexos, que dão mais margem de discussão, fertilização in vitro, que você coloca os espermatozoides no vidro, depois de tratados, e um deles vai fecundar o óvulo, ou o ICSI, que é um tratamento mais novo, e até hoje a gente tem uns mais revolucionários, que você vai injetar um único espermatozoide nesse óvulo e vai fazer a transferência. Para isso eu precisaria trazer um médico para mostrar para vocês. Mas assim, isso é resultado de gravidez certeira? Não, o médico nem promete isso. Tem sempre um aumento, claro. A gente sabe que para a inseminação artificial a chance de gravidez é de 10% a 15%, isso num serviço médio, e isso é um percentual mundial, e no FIV e no ICSI sobe de 30% a 50%. Aí as pessoas falam, então é 100% se eu fizer 3 tentativas? Não é, não é. E a chance de a criança nascer saudável em casa, né, prometer o bebê saudável, tem a mesma chance de que qualquer gravidez natural. O método ainda se discute no campo médico se o FIV e o ICSI aumenta aí a possibilidade de problema, mas isso é uma questão ética e médica que aqui não vai interessar para a gente. Como eu falei, o primeiro bebê de proveta do FIV nasceu no mundo em 78, é muito pouco. Ela já tem descendente, a Louise Brown. A Ana Paula Caldeira nasceu no Brasil em 84. E a gente vê a preocupação do Conselho Federal de Medicina com a ética, porque já aconteceram umas coisas de trocarem material genético em laboratório, nasceram gêmeos, um negro e um branco, filhos de negros. Então, eles fizeram em 92, baseado num relatório mundial de 88, a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina. Médico tentando legislar, não dá muito certo, mas acabou nos auxiliando. Por quê? Ninguém quer colocar a mão na legislação por conta daqueles aspectos que eu disse que esbarram na religiosidade, conceito de vida. Então não veio lei, não veio a lei. E se viesse, ela seria restritiva. Com isso, a medicina brasileira acompanhou a medicina mundial e a gente hoje tem tratamentos realizados aqui exatamente iguais aos tratamentos realizados na Europa, que é o berço, na Inglaterra, o berço da reprodução assistida. Inclusive, o pai aí do primeiro bebê de proveta, ele recebeu o prêmio Nobel, né? Agora, quais são as nossas situações, o que nos interessa? Porque quando eu falo o seguinte, tratamento de reprodução assistida com óvulo da mulher e espermatozoide do marido,
Tem problema para o registrador civil? Não, vocês não vão nem ficar sabendo que teve tratamento. Ninguém vai contar para a gente que teve tratamento, quando é o parentesco genético. Não tem problema. Quando a gente tem o sêmen, o óvulo ou o embrião doado, tem problema para o registrador civil? Se for o casal, um homem e uma mulher, unidos em união estável ou por casamento, dois amigos que não se identificam, vão lá no médico e falam, não, nós vivemos juntos, o médico não é obrigado a pedir certidão de casamento e muito menos declaração de que eles vivem juntos para fazer o tratamento. O registro civil vai saber desse tratamento? Também não. E a gente tem material genético de terceiro. Isso é só para os senhores pontuarem. A inseminação de pessoa solteira, o registro civil vai saber? Não necessariamente. Se for uma mulher, a solteira, a produção independente, ela vai lá e fala e não identifica o pai. Ela não é obrigada, ela pode identificar ou não, isso os senhores sabem melhor do que eu. Quando for o homem solteiro, aí ele vai precisar dizer que fez um tratamento de reprodução assistida se ele não usou o óvulo e uma amiga para isso, porque a maternidade não é uma coisa disponível. A mãe não vai poder dizer, não, eu não queria esse projeto parental e vai no cartório pedir para registrar. Não, aí nós vamos precisar da ajuda dos senhores e de uma certa documentação. A gestação de substituição, para mim, eu que estudo isso faz tempo, eu ainda acho bem difícil, porque, mas no Brasil e até em São Paulo, os corregedores permanentes têm autorizado a maternidade de intenção. Então, a nossa Constituição está mostrando que a gente está pisando sobre ela mais, não está sendo o nosso limite, nosso teto. A gente pode, a maternidade de intenção, e essa graça desse provimento, que foi maravilhoso para a paternidade socioafetiva, mostra que a gestação de substituição, quando não tem problema nem disputa, pode ser regulada dessa forma. Para os senhores, eu vejo que para o cartório de São Paulo, desde o ano 2000, em 2000 a gente teve a primeira decisão permitindo o registro da criança no nome dos pacientes do tratamento e não da que deu à luz, da gestante. Ela saía com a declaração de nascido vivo, levava já no cartório e aqui, com essas decisões do corregedor permanente, os registradores civis podiam fazer diretamente no cartório. Hoje, com esse apoio do CNJ, com esse provimento, ficou tudo muito mais simplificado. Até porque a gente vê muito claramente nas decisões judiciais, isso não é à toa, essa maternidade que a gente fala de intenção, essa manifestação de vontade. Eu quero ser pai e mãe. Aqui a gente nem nunca pensa, eu até vou falar um pouquinho mais para frente da gestação de substituição, a gente só pensa na disputa da mulher que está gestante, se apaixona pela criança e não quer entregar. Foi tema de novela. Mas a gente não pensa em situação oposta, diversa, que já aconteceu no mundo. Tratamento de reprodução assistida com 3 mães, em tese. A paciente que pediu o tratamento, a que emprestou o útero, cedeu o útero e a que doou o óvulo. A criança nasceu com problema, com trissomia, nenhuma das 3 quis. A criança foi rejeitada. E como é que decidiram, né? A Corte Americana, para espanto, em primeiro grau, disse que ninguém precisava ficar com a criança mesmo, era obrigação do Estado. E aí, isso foi indo, e finalmente o Supremo americano disse não. Quem é a mãe? Quem é a mãe nesse caso? É a que pediu o tratamento, é aquela que se comprometeu, que assinou um termo de compromisso e pediu para ser mãe. Ela é responsável pela criança, ela é responsável. E foi isso que aconteceu até nos Estados Unidos. Então, aqui a tendência, a gente vê de algumas decisões, inclusive em Corte Interamericana de Direitos, que falam em reprodução assistida, porque o que a gente briga é para a reprodução ser encarada como um direito universal. Direito à saúde. E que tipo de saúde? Saúde a gente colocar na OMS, completo bem-estar físico, emocional, então até a escolha sexual. Por que hoje você não pode proibir tratamento para homoafetivo? Porque esse critério, o exercício da sexualidade e da reprodução estão contemplados entre os direitos do cidadão. É considerado direito à saúde, à escolha. Como a pessoa sente prazer não é problema nosso, do direito, não é problema do registrador civil. Ela que resolve e o direito dela é igual ao de todo mundo. Foi assim que decidiu o nosso Supremo Tribunal Federal e é assim que tem decidido algumas cortes. Isso transformou a família. A família brasileira, a gente tem vários tipos hoje. A gente tem a biparental convencional, a gente tem a monoparental
de produção independente, a pessoa namora um amigo e fica sozinha como mãe, ou o pai solteiro, porque a mulher vai embora, abandona, deixa ele. Então eu estou dizendo não necessariamente de reprodução assistida. E hoje, reprodução assistida para o homem solteiro, bem possível, tem sido feita também. É originalmente uniparental. E a biparental moderna são os casais homoafetivos, 2 homens, 2 mulheres. Com as 2 mulheres, isso vem ocorrendo há alguns anos, não era complicado. Com 2 homens é mais complicado, porque por enquanto a gente precisa do útero e de uma mulher pelos 9 meses aí para ter a criança. Hoje, como que são as famílias? A gente vê aí, são várias composições. A gente viu no último censo 19 tipos de família. E a gente já tem casais homoafetivos, mesmo sem criança de reprodução assistida, que vivem juntos e que um dos 2 fica com o filho das relações anteriores. É muito comum, a gente já tem quase metade desses casais nessas composições familiares. A gente tem casos famosos aqui do Elton John. A gente só enxerga o seguinte, por que o Márcio até falou anteriormente, né? Eu não consegui contemplar tudo, não tem lei para contemplar tudo. Os fatos vão ocorrendo numa velocidade muito maior do que a gente pode prever. E as dificuldades vão surgindo e não dá para prever tudo em lei mesmo. Então, o que aconteceu com a reprodução assistida foi muito bom no Brasil, porque se tivesse lei teria sido muito restritiva, por conta da influência religiosa no país. Independentemente da religião de cada um, era um complicômetro. É vida, tem vida, eu protejo lá. É crime de embrião, é crime descartar um embrião. Eu fui numa palestra no Ministério Público, acabei a minha aula, veio um procurador de justiça. Eu, juíza de 1º grau, eu estava no Ministério Público. Ele veio dizer que eu era criminosa, porque eu estava falando em viabilidade jurídica de descarte de embrião, que isso não era crime, não está definido na lei como crime. Então, se criarem o crime de embrionice, é outra coisa. Mas ele trouxe a provetinha, o tubo de ensaio com o nenenzinho dentro, e eu saí tão constrangida que eu falei, nossa. Agora, hoje, essa situação também foi aclarada pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele permite. Então, ele fala em critério jurídico de proteção da vida. É claro que tem vida, é claro que é um processo contínuo e vai dar origem a uma vida. Mas se a gente analisar que o aborto espontâneo, até 500 gramas, não tem direito, isso é assunto dos senhores, ao registro, à certidão de óbito, a gente vê esse processo contínuo. A gente vê o aborto por pessoa estuprada, se é possível, o valor à vida humana e à intimidade é maior do que o valor do feto já implantado. Então, a gente vê algumas situações de que a vida é um processo contínuo e quando que é o critério de proteção da vida. No Brasil, é a partir da anidação. E a gente vê no mundo esse critério muito claro. Naquele relatório de 88, eles falam, embrião, a partir de 14 dias de vida, não pode descartar e nem viver em laboratório. E por que 14 dias de vida? Porque começa a formação da notocorda, do sistema nervoso. Então, qual é o nosso critério de morte? A gente já viu pessoa em morte cerebral estuprada dar à luz na Argentina. Então, qual é morte? Não é morte, é um critério de morte para doação de órgãos. Então, assim, a gente, sem critérios absolutos e sem trazer no Estado laico, Estado democrático de direito, critério de proteção da vida, a gente fala, como a gente tem esse de morte, a gente pode usar para o embrião mais ou menos o mesmo sentido para a gente avaliar eventualmente descarte. Agora, o que a gente tem de lei no Brasil? Um monte, não falta lei não. Falta realmente, e eu nem sei se pelo provimento ele poderia falar em não tem vínculo de filiação, mas foi muito bom ele aclarar, porque quanto mais a gente tem norma administrativa e mais esse conceito se fixa na comunidade, é mais fácil para a gente continuar atendendo a população sem discriminação, de uma maneira mais fácil. A gente tem o quê no Brasil? Constituição Federal, que fala em paternidade, em planejamento familiar, nessa paternidade socioafetiva. A gente fala em Declaração Universal dos Direitos do Homem, do genoma humano, porque o Brasil é signatário. E, aliás, o Brasil é signatário daquela declaração da sexualidade, então a saúde sexual e a possibilidade de tratamento para os homossexuais vem lá desse diploma internacional, ratificado, porque ele não é
contraditório com a nossa Constituição. Nos Códigos Civil e Penal a gente fala em alguma coisa, no Código Penal tem aí o aborto mostrando, e não temos crime, porque é matar a pessoa, não é matar o embrião. A Lei do Planejamento Familiar, que é de 96, que fala em colocar todos os métodos de concepção e contracepção disponíveis. Isso é método de concepção, então todo mundo pode, livre exercício de dizer quando ele quer ser pai e mãe. A resolução do Conselho Federal de Medicina, que já mudou bastante, mudou. Em 92 tinha uma, 2010, 2013, 2015, e agora essa, que veio junto, praticamente na mesma semana, do provimento 63 do CNJ, que é o que nos interessa. Código de Ética Médica, que fala em fazer tratamento sem que todo mundo esteja de acordo, e fala em fecundação aí como punindo o médico que não faz quando tem consentimento. A Lei da Biossegurança, que não trata de reprodução assistida, porque reprodução assistida fala em procriação, desejo de ser pai e mãe, e a Lei da Biossegurança fala em organismo geneticamente modificado. Ela só serve para a gente porque ela trata dos nossos embriões que estavam congelados há mais de tanto tempo, permitindo o descarte. Só por isso, mas a gente pode usar. E as resoluções da Anvisa que regulamentam as clínicas e centros. O que nos interessa, então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, o provimento do CNJ, algumas normas da Anvisa. A gente coloca o seguinte: quem pode ser paciente hoje pela resolução do CFM? Toda pessoa capaz. Isso já mudou muito, era toda mulher, eram casais. Hoje a gente tem o homem e a mulher solteiros, não exige vínculo. E isso aqui reflete mesmo a Constituição. É bem tranquilo. A gente tem a doação de gametas permitida, isso é legal a gente trazer. Isso foi discutido na Corte Europeia de Direitos Humanos. Alguns países proíbem tratamento com doação de gametas e embriões. E eles discutiram que isso era direito humano universal. Como o FIV foi discutido na Costa Rica, foi banido, e a Corte Interamericana permitiu, mandou o país fazer, porque eles tinham direito a esses tratamentos. A doação de gametas, a Corte Europeia diz que cada país vai decidir. Então, não é uma coisa pacificada. No país, ela vem sendo feita desde o ICSI. O ICSI é mais recente, desde o FIV. Então, desde 84, a gente já faz. E, inclusive, inseminação artificial já se fazia com sêmen de doador. Então, nem os tratamentos de alta complexidade, os de pequena complexidade. E a sociedade ainda não se reuniu para dizer que isso contraria algum direito. A resolução indica como que essa doação de gametas ela pode ser válida. E isso é importante. O que é importante para a gente, para o registro civil, para o direito? O consentimento, para ele levar o consentimento, o ato médico. Quando o médico vai fornecer aquela declaração para os senhores que fez o tratamento, ele tem que verificar se todo mundo envolvido no tratamento estava livre, de acordo, sem coação, assinando. A proteção do médico e a proteção do casal vem muito dessa manifestação de vontade, porque hoje a gente vê essa paternidade responsável do artigo 227 da Constituição Federal. Essa manifestação, eu quero ser pai, eu vou me submeter a um tratamento de reprodução. A gente caminhou, eu também tive no CNJ, e antes de qualquer provimento, o que a gente fez primeiro? Fez uma discussão lá entre especialistas em bioética para ver o que era viável, porque ainda a gente não tinha centralizado. Tinha algumas decisões esparsas na jurisprudência e a gente quis fazer um apanhado, um enunciado, um estudo mesmo, de como a gente devia verificar. Então, sobre a possibilidade de duas mães no registro, quando era um tratamento de duas mulheres, sobre a possibilidade da paciente com o marido, o companheiro, registrar em caso de gestação de substituição. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez no CNJ. Depois dele, a gente encaminhou para a Corregedora Nacional, na época, antes do ministro Noronha, e ela trouxe aquele provimento 52, que era o primeiro que regulava nacionalmente registro de criança nascida de reprodução assistida. Ele veio com alguns problemas. Problema porque ele pedia uma declaração do médico de quem era o doador, e o doador para o médico é anônimo. E a gente acabou discutindo muito isso. Mas todo mundo criticou o provimento na época. Eu não, porque foi um grande ganho. Esse provimento mostrou
essa licitude da reprodução humana assistida, a licitude dos tratamentos e a facilidade de acessar o registro. Então acendeu a luz verde e todo mundo começou a pensar no assunto. Os corregedores todos se reuniram, mandaram uma carta para o ministro Noronha, uma carta de intenções, pedindo para que observasse, porque a questão do anonimato é mais profunda. Se ela for discutida, tem que ser judicialmente. O registrador não pode pedir, o médico não pode dar, porque ele estaria quebrando o sigilo médico, que o sigilo médico é protegido nas 3 esferas do direito: direito penal, direito civil e direito administrativo. Ele pode ser punido. Então, a gente até fez uma consulta para o CFM na época, para perguntar se realmente era isso, levando o provimento, e o CFM respondeu: não, vocês têm que manter o sigilo. Aí a gente começou a brigar lá com o CNJ, as entidades da reprodução, e veio esse provimento 63. A paternidade, eu acho que o provimento 63, a novidade é a multiparentalidade pedida pelo IBDFAM e a paternidade, maternidade socioafetiva. Esse é o grande ganho do provimento. E essa situação da doação de gametas foi mais ou menos aclarada, tiraram o anonimato, essa exigência, e o provimento veio disciplinando a reprodução assistida. Eu não vou enxergar o que diz exatamente, mas os senhores têm o provimento. Eu acho que o que interessa do provimento, aí eu vou falar um pouquinho da doação de gametas e embriões, da cessão temporária de útero. Eu não quero me alongar para a gente melhorar nos debates, mas assim, as novidades do provimento, a maior é essa, porque a questão da gestação de substituição, ele se adaptou à resolução do Conselho Federal de Medicina, às exigências de lá, e ele está facilitando 2 mães, 2 pais em tratamento de homoafetivos e tudo direto no cartório. Está simplificando a vida do cidadão, ele está reconhecendo uma coisa que a sociedade já reconhece, de uma maneira mais simples, né? E quais são as dúvidas, né? O que a gente pode fazer? Bom, com relação à doação de gametas, no Brasil é permitida porque para o povo, para o cidadão, o que não é proibido é permitido. Tem um princípio da legalidade constitucional, eticamente é aceito, então os médicos podem fazer o tratamento usando sêmen, óvulos ou embriões doados, e no Código Civil já falava, em 2002, quando ele falava em inseminação, fertilização heteróloga, né? Então, quando ele fala heterólogo, quer dizer que tem material genético de terceiro. E qual era a grande sacada? A manifestação de vontade. E essa manifestação de vontade, quando que ela pode ser válida, né? Então, se a pessoa não revogou e depois que transferiu o embrião, eu posso voltar atrás? Não, não pode, né? Não pode voltar atrás. Os doadores não devem conhecer a identidade, essa questão do anonimato posso falar rapidamente, e eles mandam para o médico uma orientação, não para o cidadão. A idade limite para doação de gametas, por quê? Até nessa nova resolução eles falam que a candidata ao tratamento tem que ter 50 anos. Os demais casos são sujeitos à aprovação do CRM ou é critério médico. A resolução, como norma administrativa, é igual a de vocês. Para quem que ela é dirigida? Para o cidadão? Não. Ela é dirigida para os médicos e a de vocês é dirigida para vocês. O cidadão não pode... A resolução do CNJ, do CFM, ela não pode impor ônus para o cidadão. Se ele se sentir prejudicado, onde ele vai? Ele vai lá no judiciário tentar resolver a situação. Aí a gente, para ver, esse limite está correto, porque o óvulo é melhor até os 35 anos, então o médico é mais responsável se ele obedecer esse limite de 35 para a doação de gametas, não para o tratamento. Aí o que ele pede? Sigilo de identidade, então a gente não vai mais questionar isso. E isso é pacífico? Não, não é pacífico, porque a gente tem o direito à informação e o direito à identidade genética. O que a doutrina fala em anonimato? Ela fala que são 2 valores constitucionais que terão que ser observados, mas ela fala também que você saber quem é seu pai, você saber a sua origem, não quer dizer que você precisa saber quem é o seu doador civil. Isso é diferente. A sua identidade genética é diferente da identidade... A identidade genética do doador é diferente da identidade civil. Aí a gente fala quais são os limites, então. Anonimato para o médico e para o paciente, porque isso é muito confortável. O direito à identidade genética é um direito personalíssimo. A lei do transplante fala a mesma coisa, o dever de sigilo está cobertado. E a resolução repete isso. O segredo
eu lembro muito de uma explicação do ministro Barroso, né, quando a gente tem 2 direitos constitucionais. Ele imagina um carro com freio desgovernado e descendo uma ladeira, e aí ele vê um grupo de pessoas e um caixão com a pessoa morta. Onde ele vai? Ele vai no caixão, porque acho que o prejuízo é menor. Mas isso é uma questão que vai ser decidida no judiciário. Sempre que os senhores tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente vai recorrer ao judiciário. O estado de filiação, o Marcelo trouxe. Eu devo constar no registro que a criança é nascida de reprodução assistida? Não, não deve. Primeiro, porque os tratamentos de cessão temporária de útero, 2 homens e 2 mulheres, você verifica que o próprio registro mostra como foi feito. Por que eu não tenho que colocar? Porque isso é discriminação. A criança nascida de reprodução humana assistida, ela é igual a qualquer criança. Igual a qualquer criança. Então, eu entendo que a Constituição não autoriza que a gente coloque, nem lá como segredo, porque na certidão de inteiro e teor vai sair, que a origem dessa criança é a reprodução assistida, porque a reprodução é mais ou menos a mesma coisa. Eu não tenho problema no registro, e vocês não vão nem ficar sabendo se não tiver material genético. Mesmo que tenha material genético, se eu não chegar, como eu disse, naquela situação diferente, então um casal que vai lá, o homem e a mulher, ter o filho, ninguém vai perguntar para ele, e isso é direito da intimidade dele, ele também não vai contar. Isso vai ficar, porque o médico tem obrigação de guardar esse material por determinado período, até porque pode haver problema médico que demande essa identificação genética. Então, normalmente, os médicos guardam essas amostras e etc. Agora, quando que nós temos problema no registro? Quando a gente tem aí a importância do consentimento e dessa declaração do médico. Quando a gente tem gestação de substituição, quando a gente tem tratamento de pessoa solteira, de homem solteiro especialmente, porque a mulher solteira não é obrigada a declarar quem é o pai, quando a gente tem tratamento de 2 mulheres ou 2 homens. Aí, nesses casos, a gente tem a importância do consentimento para direcionar os senhores no registro. Novas situações decorrentes de tratamento de reprodução assistida. Inseminação pós-mortem. Qual a dificuldade? Eu acho que até os médicos têm dificuldade. Eu não tenho prazo limite para a duração do embrião congelado. A gente tem casos no mundo de criança nascida saudável, com mais de 10 anos de congelamento. Então, quais as consequências? O CNJ autoriza o registro da criança nascida pós-mortem, quando teve declaração de vontade em vida. Eu que trabalho nessa área, ou acompanho os médicos de reprodução assistida, vou em congresso aqui e fora, eles têm maior medo, eles não fazem tratamento sem que o juiz autorize. Por quê? Eles têm medo exatamente da discussão posterior de herança. Por quê? Porque na concepção pós-morte o direito à filiação é imprescritível. Agora, o direito sucessório pode ser que tenha prazo. Isso é uma questão que a gente vem estudando e debatendo. Agora, tem mais um problema. Tratamento, por exemplo, a pessoa em vida fez o tratamento com a mulher, com sêmen de doador. É possível. Eu já vi acontecer. Eles fazem o tratamento, aceitam o sêmen de doador e ele infarta o paciente. Isso já aconteceu aqui em São Paulo. Ele infartou entre a punção e fizeram o embrião em laboratório e a transferência para o útero. É óbvio que ele tinha projeto parental, é óbvio que ele queria ter esse filho. Agora, os herdeiros vão questionar porque não tem o material genético dele. Então, olha a importância da manifestação de vontade e como que ela tem que ser cercada de alguns cuidados. E especialmente quando a pessoa deixa o embrião congelado, o sêmen. E a gente tem outros problemas que, como eu falei, é impossível de prever em legislação e vocês não conseguem nem imaginar. Por exemplo, o menor de idade congela sêmen antes de um tratamento de câncer. Congela para quê? Porque ele pode crescer, curar do câncer e querer ter filho. Ele pode morrer e a mãe e o pai dele podem querer arrumar uma criança dele. Aí pode fazer, não pode fazer. E esse consentimento, até quando vale? É que vocês não conseguem imaginar até onde vai a vontade de querer das pessoas. Eu vou trazer aqui mais uma coisa para deixar vocês um pouco assombrados. Agora, volto a dizer, a Constituição,
o sistema único de filiação. Hoje a gente não fala mais em filho legítimo e ilegítimo, em filho nascido de reprodução assistida, em filho A, em filho B. É filho. É filho. Isso é pacífico, pelo menos no Supremo Tribunal Federal e fora. Pessoa solteira, mulher solteira, homem solteiro, também não tem nada que proíba. Permissão legal, porque não é proibido. Direito constitucional, lei do planejamento familiar. O que pede mesmo é capacidade para que ele faça essa família monoparental. A nossa Constituição, ela protege todos os tipos de família, independentemente do tipo que ela é. A família está lá, a gente vê até hoje, bem de família, pessoa solteira, a Constituição protege a casa dela. Então, muito mais se a gente humanizar a situação. Eu falei na resolução, todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento, quando a gente olha os considerandos dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente vê aí a preservação social de óvulos, as mulheres que querem realmente entrar mais tarde no mercado de trabalho, querem ser mães, elas estão congelando o óvulo para uso futuro, e isso tudo gera esse acordo aí, essa manifestação, eu quero congelar óvulo para uso futuro, se a pessoa morre, eu posso usar? Tem que ver se ela deixou isso expresso, como se fosse um testamento mesmo, essa manifestação de vontade, se ela indicou, se ela tinha um companheiro, quem vai poder usar, porque são todas questões essas que vão esbarrar na gente do judiciário e, por via reflexa, em vocês que nos auxiliam. Relacionamentos homoafetivos hoje está tranquilo, pessoas solteiras, homens solteiros, porque a gente fala, parece que é tudo fácil, porque as pessoas já estão fazendo, mas não era. Até se a gente voltar 5 anos, já era bem diferente. Já era bem diferente. As coisas foram se modificando, os fatos vão se modificando, a sociedade vai aceitando algumas coisas e a gente, operador do direito, tem que se mexer para acompanhar. Hoje é permitida a gestação compartilhada, isso era um outro assunto, isso talvez interesse para vocês. Vão 2 mulheres tratar, um casal de 2 mulheres, e elas querem o óvulo de uma na barriga da outra, para que elas registrem. Isso com o provimento ficou fácil, elas mostrando que elas fizeram o tratamento, independentemente da origem genética, porque se até a socioafetiva eu posso averbar, essa mais rápido ainda, hoje está bem fácil essa situação, mas não era. Então, o CFM tratou de esclarecer, porque os médicos tinham medo, porque quando você fala em anonimato entre doadores e receptores, as duas, será que eu posso usar o óvulo de uma na outra? Como as duas são pacientes, aqui eu não estou trazendo um elemento de terceiro, né? Claro, o sêmen vai ser de doador, porque elas não têm, mas elas vão lá dizer que fizeram tratamento de reprodução assistida. A questão dos homoafetivos dos casais ficou pacificada depois dessa decisão do Supremo, que reconheceram união estável para pessoas do mesmo sexo, reconhecidos como entidade familiar para todos os fins, e fundamentaram. Aí é o que a gente tem: direitos iguais, sem distinção de qualquer natureza, a questão da proteção constitucional a todas as formas familiares. E no registro a gente não via já, nem antes do provimento, você proibir registro com 2 pais ou duas mães. Hoje a gente pode até 4, né? Ou talvez o registrar, o biológico e mais o socioafetivo, enfim. Essa novidade que vocês vão ouvir especialistas à tarde. Não tem menção ao sexo na nossa lei, e o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, sempre fala no melhor interesse da criança. O mais não é prejudicial a ela. Questões para os senhores refletirem, e eu também todo dia penso nelas. 2 mulheres trazem um amigo ou um parente de uma delas para doar o sêmen. Ou elas fazem isso sem o tratamento de reprodução assistida. Bom, se elas trazem um amigo, o médico pode fazer? Não. Não se ele disser que não tem projeto parental, porque a doação entre elas tem que ser anônima. O médico não pode fazer com sêmen de um amigo. Ele pode, sem desobedecer a regra dele, se a pessoa assumir o projeto parental. Aí eu vou ter o pai, que deu o sêmen conhecido, eu quero ser o pai, e tem um caso no Rio Grande do Sul assim, e as 2 mulheres. E eles são pais a 3, uma multiparentalidade que eles fizeram. Isso pode ocorrer na galega, sem
o tratamento de reprodução assistida. Ou ela namora com um amigo e vai morar com o nenê porque o amigo não queria, só foi lá fazer um favor, é comum e não é nada demais. Ou ele fornece o sêmen e ela leva no potinho para fazer, que na verdade os médicos acham que isso não é muito possível, eles acham que elas enganam as mulheres, mas eu não sei, porque o espermatozoide não dura tanto assim, mas eu não sei, porque esse tratamento de inseminação é 10% o resultado, que você prepara o sêmen, observa, faz no dia certo, como é que assim vai funcionar, mas de qualquer maneira, o que eu tenho para dizer para os senhores? Elas chegam lá com essa conversa, vocês têm que registrar. Eu acho que a tendência, futuramente, o corregedor permanente eventualmente vai poder autorizar. Agora, os senhores podem fazer? Não. Os senhores não podem fazer. Por quê? Porque é o seguinte, a paternidade dele, ela não é disponível. Ele não pode chegar lá e dizer, eu não quero ser pai, eu não tinha projeto parental para os senhores. Não. E as duas mulheres? Como é que eu faço com as duas mulheres? Também não, elas não fizeram tratamento de reprodução assistida. A questão da paternidade socioafetiva também não resolve, porque ela fala em averbação. Então, eu vou ter que registrar com a DNV no nome de uma. E tudo bem, a outra comprovando que acompanhou a gestação, que quis desde o início. Aí, os senhores vão averbar como a mãe socioafetiva, a outra, a companheira. Mas e o sujeito? Ela não é obrigada a dizer o nome dele, quando fez assim. Mas isso, quando ela não faz o tratamento de reprodução assistida, qual a nossa dificuldade? Eu acho melhor perguntar para o corregedor permanente. Por quê? Porque para a gente é muita responsabilidade. Quando a gente tem o diretor clínico assumindo que a pessoa foi na frente dele e disse, eu não quero projeto parental, eu doei o sêmen, ele é anônimo, é diferente a situação, é bem diferente. Quando vai, e era comum, antes da resolução do CFM permitir o homem solteiro, eu vi vários casos de homem que arruma uma mulher qualquer, que não quer ser mãe, não pode pagar, porque a gente vê que a doação, no Brasil é tudo altruístico, é um princípio constitucional. Eu acho que talvez se fosse como os americanos que pagam, a ausência de vínculo ficasse um pouco mais fácil. Mas por que não é? Porque o nosso país é subdesenvolvido. Esse querer doar a barriga ou ceder o útero, é como na Índia, as pessoas fazem por desespero e não porque querem, com liberdade. Por que no Brasil usa aquele artigo 199 da Constituição, a gratuidade do corpo humano? Porque senão seria uma coisa assim, quem pode mais paga e a outra pessoa se avilta. Então, no Brasil, não dá para a gente falar que não pode ser por altruísmo. Eu não sou favorável. Até acho que facilitaria um pouco essa questão de não ter o vínculo. Porque quem recebe o dinheiro, claro que não tem projeto parental nenhum. Né? Claro que não tem. Mas a gente também ainda estuda hoje questão de remuneração. Gratificação, remuneração, aquela de ressarcimento. Porque, por exemplo, a mulher que cede o útero, ela precisa de acompanhamento médico, ela não pode usar droga, ela tem que ser acompanhada até emocionalmente por conta do puerpério, ela vai criar vínculo com essa criança 9 meses e vai entregar. O que o CFM fala para a gente? Ele prefere alguém da família, porque o risco do arrependimento e de dar alguma coisa errada é menor. Ele aceita mulheres de fora da família? Aceita, mas para isso ele precisa de uma autorização de um grupo do CRM ou do CFM, se tiver recurso, porque às vezes o CRM indefere e recorre para o CFM, porque assim tem mais gente olhando se teve paga, se não teve paga, qual a estrutura familiar daquela pessoa, e a responsabilidade é sempre aí do médico. Outras questões, mistura de sêmen, isso aí é mais para os médicos, né? 2 homens, eu quero que fecunde lá. A gente sabe que é um espermatozoide, só que a gente não pode saber a origem genética. Isso, com a paternidade socioafetiva, não me parece, a mistura me parece que viola um pouco a identidade. Apesar de que é um que vai fecundar, então não vejo também um grande problema. Nos Estados Unidos é muito comum, vão 2 lá,
homens, e eles querem a criança mais saudável, mais bonita, aquela eugenia positiva. Eles querem o melhor embrião. Então eles vão, eu quero mais alto, ou mais baixo, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. Lá a gente está moldando alguns bebês. Aqui nem sexo a gente não pode escolher. Quem escolhe, ou a clínica que faz, está incidindo em infração ética importante. 2 homens, cada um fecunda um e transfere os dois embriões, e pode ser que vinguem os 2 gêmeos de pais diferentes na mesma barriga, uma loucura. Agora o pior, não é pior, eu acho pior para o direito, não é para mim, pessoalmente, eu não tenho preconceito nenhum, senão não estudava reprodução assistida desde 98. Os transexuais, os que vão fazer cirurgia ou não, vão tomar hormônio ou não. O que tem ocorrido? Eles têm congelado material genético antes desse tratamento para ser pai e mãe. Isso é um problema que não é muito comum, porque o transexual, quando ele não se identifica naquele corpo, talvez ele não queira o óvulo, talvez ele não queira ser mãe, se ele virar um homem. E o homem talvez não queira ser pai, se ele virar uma mulher. Mas é comum, por essa vontade de procriar e gerar descendência. Eu acho que o afeto, talvez com o tempo, vá afastando essa necessidade arraigada de vínculo biológico, né? As pessoas têm aceitado mais tratamentos com doação de material genético com uma facilidade muito maior. A gente também tem visto trabalhos aqui da Corregedoria e da Corregedoria Nacional pelas adoções tardias. Então a gente está vendo essa pós-modernidade, essa comunicação e esse vínculo de afeto preponderando sobre origem biológica. A gente está vendo isso, inclusive, em divisões de patrimônio e etc. Cessão temporária de útero, eu sempre acho que é o tratamento mais difícil, mais polêmico, exatamente por todas essas nuances que eu coloquei, necessidade de acompanhamento e etc. No Brasil ela é permitida, ela é proibida em muitos países, o que gera turismo reprodutivo. Então, por exemplo, ela é proibida a cessão temporária de útero na França. E isso gerou em Haia um estudo, quando até eu estava no CNJ, porque alguns reconhecem a cidadania pelo sangue, outros pelo território. E dependendo, os pais fazem. Turismo reprodutivo na Índia era muito comum. Vai para a Índia para fazer a gestação de substituição. A criança nasce lá e ela fica sem cidadania do país dela. Era um problema, era um problema importante. Eles fizeram o estudo, eles estão tentando remendar nos países que proíbem a cessão temporária de útero, eles estão viabilizando os registros das crianças que chegam quando eles exigem a territorialidade como requisito para filiação. Mas assim, por isso que ela é um tratamento que a gente, e os consultórios também, eles são menos, né? A demanda por esse tratamento é menor, até porque para a pessoa se concordar em ceder o útero, passar por 9 meses e por aquele hormônio, ter o nenê, entregar, ela precisa realmente querer muito ajudar o próximo, porque aqui a gente não tem remuneração. A gente pode ter eventualmente algum ressarcimento, porque o Conselho Federal de Medicina exige que os pacientes custeiem o tratamento médico durante essa gestação. A gente tem aí no item 3 e o provimento 63 fala na cessão temporária de útero, que trazendo esse relatório médico com tudo bonitinho que exige a resolução do CFM, vocês do Registro Civil podem fazer o registro da criança no nome dos pacientes. Esses são os pais. Quem quis o projeto parental são os pais, independentemente da DNV sair em nome de outra pessoa. Hoje isso já é demanda na Justiça do Trabalho, se a mãe, porque a mãe que vai ficar com a criança, ela tem direito à licença maternidade, né? Na verdade é demanda lá, se a mãe da gestação, e eu, pelo andar da carruagem, pela interpretação que a gente tem, eu acho que sim, a gente interpretaria igual a questão da adoção. A doação temporária de útero não pode ter caráter lucrativo ou comercial, e hoje eles falam em parentesco consanguíneo. Antes era parentesco consanguíneo ou afim, mas para nós não muda nada, porque a doadora ela pode pertencer
a família de qualquer um dos pacientes. Então, tanto faz, não precisa falar na afinidade, porque se os dois pacientes podem ter ali o parentesco, acho que foi isso. E é importante olhar que o grau deles é o grau para médico, porque essa resolução é para médico, então é parentesco para médico, não é parentesco aquele grau nosso jurídico mais difícil. E eles até identificam, até primo, né, pode aí no CFM. Aí é o que exige a resolução, termo de consentimento, e a doadora do útero, ela tem que declarar para a gente se ela é casada ou vive em união estável, porque se ela for, o médico precisa do consentimento do marido ou companheiro, ou companheira hoje, né, enfim. Tá? O compromisso do acompanhamento médico, e o CFM antes exigia garantia do registro, nem a gente tem, né? Como é que o CFM exigia? Hoje ele fala o compromisso de que eles vão procurar. Por quê? O que a gente tinha antigamente nesses casos? Alguns problemas com plano de saúde. Ela vai ser dependente de quem? Ela vai internar com o nome de quem? Então, o que acontecia era pedido judicial antes, como cautelar, para que resolvesse essa questão e a gente conseguisse aí essa declaração de paternidade. Com os senhores ficou tudo muito mais simples. Onde ela é proibida, eu falei que eu ia trazer, na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na França, Finlândia, Itália, Noruega, Portugal, Suécia e Suíça, China, Japão e Singapura. Proibição nos Estados Unidos, em alguns estados. Os Estados Unidos é um pouco diferente da gente, né? Em alguns lugares permite, em outros não, mas tem centros extremamente desenvolvidos, né? Que realizam aí também muito turismo reprodutivo. A gente tem brasileiro que sai para lá. O que é importante para a gente? A Constituição Federal registra compromissos jurídicos aí fundamentais na organização da família e da sociedade. Ela atua por meio assim de princípios, normas gerais. O que rege a gente, os senhores, nós do judiciário, os médicos, os pacientes, a dignidade da pessoa humana. A gente vê também que o médico sempre pode, eu ouvi numa aula que não deveria constar no CFM, que o médico pode recusar algum tratamento contrário à consciência dele, porque ele estaria praticando discriminação. Não, o médico pode recusar. A pessoa pode pedir uma coisa, o médico pode recusar, sim. Você não pode proibir essa objeção de consciência médica por conta. É claro que tem modos de agir. E o registrador, idem, se ele desconfiar de alguma coisa irregular ou se ele achar que aquilo não está de acordo. Eu só acho que, com relação ao provimento, no artigo 17, é indispensável para fins de registro e emissão da certidão de nascimento a apresentação dos seguintes documentos. Declaração de nascido vivo, ok. Declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço em que foi realizada a reprodução, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Na verdade, ele vai dizer que foi gerada por reprodução assistida, porque, às vezes, o que ele fala heteróloga é o que eu falei para os senhores, é quando tem material genético de terceiro. Então, duas mulheres, é óbvio que eu vou precisar dessa declaração. O homem sozinho, é óbvio que eu vou precisar dessa declaração. E acabou... a única questão é aquela que não tem aí o reconhecimento do vínculo de parentesco. Eu acho que pelo provimento eles não poderiam falar isso, mas eu acho que na falta do Código Civil, eu acho que eles mandaram muito bem com esse provimento. Eu fiquei muito feliz como pessoa que estuda a reprodução assistida e luta pelos direitos das pessoas de procriar, de terem seus próprios filhos. O direito é de tanta importância que a gente vê que na Finlândia, na Costa Rica, quando proibiram o FIV, o casal foi reclamar na Corte Interamericana de Direitos e teve esse direito reconhecido. Na Itália, um país extremamente católico por conta do Vaticano, a gente tinha proibição de congelamento de sêmen e embrião e proibição na lei deles de reprodução assistida. Eles passaram por um ato parecido com um plebiscito. E a Corte Constitucional Italiana revogou aquele artigo dizendo que critério médico, que
pode, que viola direitos humanos, etc. E a gente tem já algumas decisões realmente na Corte Europeia de Direitos Humanos nesse sentido, hoje, de ver a reprodução assistida. Eu não estou falando em organismo geneticamente modificado, eu não estou falando em manipulação de embrião para conseguir característica física de criança, de olho azul ou negro, porque a pessoa é negra, enfim, nada disso. Eu estou falando em reprodução assistida para ajudar na procriação. É claro que ela gera consequências, como esse congelamento do embrião. Se eu vou usar para pesquisa, em que condições, se eu vou descartar, se eu vou doar para quem não tem. Agora, quem não tem vai ter o dele, vai querer. E a gente tem no Brasil muitos embriões, segundo a Cisembrio, catalogados como congelados. Tem também a falta de contato com o banco. A gente tem muitos problemas e poucas soluções em matéria de reprodução assistida. E temos menos problemas porque essas crianças são novas, ainda não têm descendentes. Nós vamos começar a avaliar essa descendência agora, né? Essa é a nossa responsabilidade aí, adequando a sociedade, sem discriminação. Enfim, para mim é uma honra falar para os senhores, eu agradeço e eu sempre gosto de citar o Einstein aí, porque a gente abre a mente com essas novidades. Agradeço o trabalho do CNJ, que continuou tratando de reprodução assistida e está ajudando os senhores, facilitando a vida realmente da população, prestando serviço de cidadania. Muito obrigada pela atenção. Bom, como diria minha filha, arrasou, Débora. Quero agradecer também a plateia, muito atenta. Enquanto você falava, eu olhava os olhinhos, todo mundo aqui muito atencioso, um silêncio muito respeitoso. Eu tenho orgulho de ser registrador civil. E sei que, como registrador civil, a gente tem umas necessidades práticas da profissão, a gente quer saber quais os documentos precisa e de quem eu tenho que colher a anuência. Mas a gente também precisa conhecer a realidade que a gente está tomando conta, uma realidade nova que está chegando no balcão do cartório, e por isso eu agradeço mais uma vez por ter compartilhado essa luz do seu conhecimento no nosso caminho. Sem mais delongas, passo a palavra para as considerações aqui dos debatedores. Vou escolher um aqui, o Dr. Marcos. Vamos lá, mais uma vez, né? Um prazer falar a vocês. Agradeço muito as palavras da doutora Débora. Realmente é isso que o ministro Noronha vem tratando aqui, uma continuidade do serviço, né? A gente não abandonar bandeiras que foram levantadas por aqueles que nos antecederam, né? Isso, infelizmente, em órgãos públicos é o que acontece, né? Cada gestor que entra levanta sua bandeira e esquece as outras bandeiras. Então, a ideia do ministro Noronha é realmente levantar tudo que já existe, melhorar e cada vez mais trazer novas ideias para que nossas mentes realmente fiquem sempre abertas, né? Sobre a questão do provimento, o que eu disse agora há pouco, é uma realidade que já existia, não queremos inovar em nada, né? E sim facilitar e trazer mais um poder simbólico para dar segurança ao registrador, né? Para que ele possa fazer os atos, né? Mediante os requerimentos, com os documentos, né? Mas que ele possa fazer os atos mais tranquilos, sem receio de ter praticado algo em desacordo com as resoluções do Conselho Federal de Medicina, provimentos e legislações. Então, a maior ideia realmente é trazer um poder simbólico para trazer esse empoderamento ao registrador civil para fazer esse ato agora. Sobre algumas dúvidas, eu também tenho N dúvidas sobre isso ainda, não sou conhecedor profundo como a doutora Débora sobre isso, mas na ideia de reformular o provimento, porque isso já era o provimento antecedente da ministra Nancy, eu vi os corregedores, as associações e também o Conselho Federal de Medicina. Antes da publicação desse provimento, eu recebi lá em Brasília uma advogada que assiste o Conselho Federal de Medicina com algumas demandas dela e ela me antecipou dizendo, será publicado logo mais uma nova resolução sobre isso. E tanto é que foi concomitante justamente de propósito. Ela publicou a resolução do Conselho Federal de Medicina, eu a li inteira e vi que não haveria mais nenhuma incongruência, porque havia uma incongruência
do provimento anterior com a resolução do Conselho Federal em relação ao sigilo, né, do doador. Havia essa incompatibilidade e nós tentamos resolver esses problemas. Passa alguma coisa, sempre passa, né? Essa última minuta, antes da publicação, foi disponibilizada a todas as associações durante 30 dias, ou seja, eu fiz toda a compilação, todos os estudos, a minuta finalizada foi passada a todas as associações para que dessem a sugestão final. Então, a publicação aí, se passou algum erro, realmente é culpa de todos nós. Vamos dividir a culpa com todos. Mas, mais uma vez, eu trago aqui a palavra do ministro Noronha. Nós não temos nenhum receio de alterar o que foi publicado, né? Se realmente saiu alguma coisa com equívoco, saiu alguma coisa que pode impedir a atuação do registro, impedir a atuação, o atendimento, melhor dizendo, da população, nós refazemos, não tem problema nenhum. Fizemos agora com o provimento de apostilamento, né? Saiu um ano depois, já saiu outro provimento, a gente altera, não há problema nenhum com isso. Mas há fatos ainda que eu pensei e não coloquei nada no provimento porque ainda tem que ser mais amadurecido, como a inseminação caseira, né, que a doutora disse aqui. Hoje cedo está no clipping do CNJ, né, todos os membros do CNJ recebem um clipe diariamente sobre publicações no Brasil. Nós recebemos uma publicação de uma história do Mato Grosso de que um casal lá dizem que é altruisticamente. Eu acho difícil, pelo formato que ele está fazendo, eu acho difícil ser altruístico. Ali deve ter uma questão financeira. Mas ele doou mais de 80, para 80 mulheres o sêmen com inseminação caseira dentro da casa dele. Né? Já tem mais de 115 filhos, é uma situação. E aí gera todos os problemas que a doutora Débora disse, né? Não foi uma inseminação feita da forma que diz o Conselho Federal de Medicina. Não foi o que nós estamos acostumados a enfrentar no judiciário. Quais serão as implicações jurídicas daqui para frente em relação a esse filho e esse pai, né, doador? Então, realmente teremos grandes problemas no judiciário ainda. Então, é uma coisa que aí eu passo ao Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho Federal de Medicina tentar ver aí uma forma ética de resolucionar essa questão, que são os maiores entendedores do assunto. Nós, jurídico aqui, nós vemos de longe, né, a situação, não temos o aprofundamento necessário para isso. E, uma vez eles resolvendo essa situação, nós incorporamos depois aqui ao Poder Judiciário. A barriga de aluguel também ainda gera grandes problemas, né, que a seção do útero ainda gera grandes problemas. Eu posso ser até um pouco taxado aí de ser um pouco progressista disso. Eu acho que a regulamentação comercial, nesse caso, seria um ponto final de discussões, porque traçaria regras, né? Não deixaria um limbo nisso. Hoje nós temos a situação altruística, que deve ser feita nos termos da resolução do Conselho Federal de Medicina, mas leva o brasileiro muitas vezes a sair do Brasil para buscar essa forma, e onde é permitido, né? Na Índia, a doutora Débora disse, ainda há hoje lá uma difusão enorme sobre isso, muito problema sobre isso. Então, a situação vai se acertando ponto a ponto, os problemas vão surgindo ponto a ponto, e depois nós vamos atrás disso para tentar regulamentar isso, né? Agradeço mais uma vez a participação aqui nesse colóquio de vocês, e muito bom saber que especialistas como a doutora Débora estão bem aceitando essa ideia do Conselho Nacional de tentar dar uma luz aí, uma segurança melhor aos registradores civis. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Professor João Aguirre, presidente do IBDFAN aqui na seção São Paulo, por favor, faça suas considerações. Muito obrigado, é um prazer estar nessa casa. Queria comentar o doutor Marcelo, a doutora Débora, parabéns pela fala, comentar o doutor Márcio, agradecer ao convite que me foi feito pela minha querida amiga Karine, dizer que a gente do IBDFAN tem uma preocupação muito grande com a efetivação dos direitos de família, e isso passa necessariamente pelos registradores de pessoas naturais. Vocês vivem o direito de família no dia a dia. Vocês ali no balcão estão vivendo isso,
E eu quero estreitar essa relação do IBDFAN com vocês, porque eu quero tornar isso mais... É uma bandeira do IBDFAN tornar isso mais efetivo. A gente tem grandes bandeiras que já foram defendidas. A emenda do divórcio partiu de uma sugestão do IBDFAN, a questão da multiparentalidade. Mas essa proximidade com os registradores, ela é fundamental, porque vocês vivem a família no dia a dia. E eu fiquei muito satisfeito ao ouvir as falas hoje aqui, muito satisfeito com o provimento também, a preocupação com a questão da solidariedade familiar, dessa ampliação do conceito de família no nosso ordenamento, pluralismo familiar, e como é que a gente vai conseguir fazer isso se tornar efetivo na prática, porque às vezes me parece que o IBDFAN fica com uma imagem que não é verdadeira, mas que a gente fica só discutindo as questões lá em cima e etc. E a preocupação é trazer isso para o dia a dia prático. E o dia a dia prático passa por vocês. Esse provimento traz solução para várias questões que a gente tem discutido academicamente, etc. E é muito interessante a gente conseguir ver isso agora sendo trazido para o dia a dia do cidadão, e vocês vão conseguir fazer isso. Então eu acho que um dos grandes elogios que eu faço a esse provimento é que eles dão um poder maior para o registrador, uma função proativa. Eu gostei muito da fala do Dr. Márcio, quando ele falou: as pessoas estão preocupadas com a fraude, as pessoas estão preocupadas com a simulação, com a adoção à brasileira e etc. e tal. E a gente tem esse ranço, bateu muito a minha ideia, porque a gente tem esse ranço, eu vivo falando sobre isso. A gente fica pensando só na má-fé, na má-fé, na má-fé, na má-fé. A má-fé tem que ser exceção, e a má-fé tem meios para que ela seja coibida. O próprio provimento no artigo 12, ele fala: olha, se o registrador verificar que se trata de caso de erro, dolo, coação, simulação, fraude, etc., ele não deve realizar o registro. Mas o que a gente não pode é sempre presumir que o vício ele está inserido no contexto desse tipo de registro. Nós invertemos, a boa-fé se presume, a má-fé é que tem que ser provada. Então eu vejo isso, por exemplo, em algumas decisões até do STJ, em outras questões, mas que envolvem o universo dos notários registradores. Por exemplo, a definição expressa da lei que para se permitir a mudança de regime de bens no casamento tem que ir ao judiciário. Se é um ato entre maiores capazes sobre direitos patrimoniais que são disponíveis, por que não se permitir fazer no cartório? Porque a presunção é a presunção de fraude. Um deles vai estar coagindo o outro. Se isso ocorrer, o direito traz meios para isso. Decisão recente do STJ, que eu sou absolutamente contrário, que se o casal chega lá na união estável, está vivendo união estável, e quer estabelecer o regime agora de separação de bens, ele não pode estabelecer retroativamente, porque existe uma presunção de fraude. Mas, de novo, se é direito patrimonial disponível, por que eles não podem fazer o regramento? Aí se impede de regularizar, de regulamentar o seu patrimônio da forma que eles querem, porque existe uma presunção de fraude. É o que o Dr. Márcio falou aqui. Essa presunção vai estar presente em qualquer manifestação de vontade, de um ato registral, o registro de uma paternidade, de uma maternidade. Ele traz consigo um ato que, no mais das vezes, é absolutamente altruístico, que vem com base na solidariedade. A doutora Débora falou do Habermas. O Habermas tem uma frase para mim que eu acho que é lapidar para a gente pensar o direito. Ele fala que se a gente pensa que o direito é a construção de uma ordem jurídica justa, o exercício do direito parte de uma ponte efetivamente entre a justiça e a solidariedade. A gente tem que pensar sempre nessa ideia de solidariedade. E esse ato de reconhecimento é um ato pautado por solidariedade, altruísmo e etc. Por que nós vamos inverter essa premissa e partir sempre da premissa de que o reconhecimento vai estar pautado pela fraude? Então isso traz para mim a ideia de que cabe a vocês agirem de forma proativa e efetivamente, evitarem essa predisposição à fraude. Tem alguém que está ali querendo reconhecer o filho e etc. Vamos ver se efetivamente nós temos essa possibilidade e vamos registrar a questão da multiparentalidade, por exemplo. Eu entendo que deve ser reconhecida, eu acho que o provimento dá essa abertura. Quando ele fala que é vedado o reconhecimento por mais de 2 pais ou mais de 2 mães, me parece que
Vamos falar sobre isso depois, mas me parece que isso traz a ideia, né, de que podem ser 2 pais ou podem ser 2 mães. Ah, não, mas vamos ter fraude nessa situação. A fraude está presumida aqui, qualquer ato de reconhecimento de parentalidade socioafetiva está presumido. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco a questão jurídica também. Vamos dar embasamento jurídico a esse registro. Então vamos lembrar que historicamente no nosso ordenamento, a relação de parentalidade, ela pode ser presumida, biológica e agora socioafetiva, reconhecida de forma bastante clara e consolidada pelo STJ e pelo STF. O nosso Código Civil, como a doutora Débora falou, ele está penso por um lado, né? O legislador quis fazer uma igualdade, trazer uma igualdade entre o homem e a mulher, mas no direito de família ele não trouxe isso, especialmente quando a gente vê o artigo 1597, que é presunção de paternidade, né? Não se fala da maternidade. E cometeram vários equívocos lá, como a doutora bem levantou, né? Uma hora chamam de inseminação artificial, outra hora é fecundação artificial. O ideal seriam técnicas de reprodução assistida. Eu vejo aqui um grande avanço já no provimento, como falar em técnicas de reprodução, talvez para a gente tentar trazer uma solução jurídica para um questionamento que o Dr. Marcelo nos fez, foi no sentido de estabelecer, no seu artigo 17, se não me engano, no parágrafo 1º, que o companheiro pode efetuar o ato registral sozinho, porque essa era uma questão que a gente discutia bastante. A presunção de paternidade do artigo 1597 é uma presunção de paternidade de quem? Do marido, da pessoa casada. E daí sempre se ensinou nos bancos escolares que a mulher casada pode chegar e registrar o filho em nome do marido, ainda que ele ali não esteja. A companheira não pode, porque não existe a presunção legal do artigo 1597. No provimento a gente tem essa abertura. E aí a gente começa a discutir essa presunção, que é uma presunção que é levantada pelo professor Flávio Tartucci no livro dele. A presunção também deve se estender para a união estável. E daí talvez a gente conseguisse trazer uma solução para o questionamento que o Dr. Marcelo nos trouxe, que foi dessa técnica de reprodução assistida caseira, 2 mulheres numa união homoafetiva, tem uma delas engravida em razão de uma reprodução, usando o sêmen de um amigo, né, e fazem em casa. E daí chegam para vocês, para registrar. Bom, aí eu poderia fazer, através da questão biológica, elas não querem indicar o nome do pai, o que vai inviabilizar. Vamos pensar, tentar colocar isso na forma juridicamente adequada. Presunção, a parentalidade poderia ser presumida, biológica ou socioafetiva. A presumida, a biológica nós não vamos ter porque nós não sabemos quem é o pai, né? Temos a da mãe com a certidão de nascido vivo e a outra mãe que quer registrar. Daí me vem a pergunta. Até conversei com o professor Ricardo Caldeirão, que fala sobre a socioafetividade, é um dos grandes nomes da BDFAN, antes de vir para cá. A socioafetividade, o reconhecimento da socioafetividade, ele pode ser realizado a priori? E essa eu acho que é a razão que a doutora Débora levantou, inclusive, da socioafetividade ser averbada, né? Não é isso? Por quê? Porque, a prioristicamente, eu posso reconhecer a socioafetividade. Como é que se consolida a socioafetividade do nosso ordenamento? A socioafetividade do nosso ordenamento não se consolida através de uma relação que se prolonga no tempo e que se constrói? Aquele famoso ditado de que o pai não é quem cria, não é isso? Ou a mãe é quem cria? Então, a prioristicamente, eu posso chegar... Essa é uma dúvida que eu tenho, que estou trazendo para vocês. Eu posso chegar no seu balcão e falar o seguinte: olha, essa criança acabou de nascer, ele é meu filho socioafetivo, a socioafetividade vai decorrer da simples declaração da vontade, ou ela se constrói? Assim como é uma dúvida que eu tenho sobre, eu estou levantando a dúvida, né? Eu vou tentar trazer alguma solução jurídica sobre a união estável. A união estável se faz com a escritura. Se eu declarar hoje que eu quero viver união estável com fulana ou com fulano, hoje tem união estável, amanhã a gente briga, vai cada um para um canto, a gente teve uma união estável? A simples escritura faz a união estável? Não, essa é uma diferença crucial entre o casamento, que o ato jurídico solene já forma a família, e a união estável. A escritura não faz a união estável. A escritura, ela, por si só, ela vai ter o condão de caracterizar a parentalidade socioafetiva? Essa é uma pergunta. Se essas 2 mulheres chegarem, como o professor Marcelo nos perguntou, se essas 2 mulheres chegarem e falarem o seguinte: ó, ela acabou de nascer, eu sou a mãe, ela é minha companheira, ela quer registrar pela parentalidade socioafetiva, mas a socioafetividade se consolidou, agora se a criança acabou de nascer? E aí? O que eu faria? Não vou registrar?
Ou eu poderia, repare, por isso que eu quis tentar trazer para vocês 3 soluções jurídicas. A primeira é a biológica, ela não tem. A segunda seria a socioafetiva, temos a dúvida. A terceira seria a presumida. Na presunção a gente não poderia colocar. Se elas vivem em união estável, não poderíamos trazer para uma solução da presunção da maternidade aí, em decorrência da união estável. Se o provimento nos traz essa possibilidade de uma pessoa sozinha que vive em união estável reconhecer em nome da outra, o provimento está trazendo essa possibilidade de presunção para a gente. Existe a presunção para a união estável? Porque senão, e aí é o meu temor, senão nós vamos vedar um reconhecimento para a união homoafetiva. A união homoafetiva só vai se dar através da judicialização, porque nós não vamos ter o vínculo biológico. E daí vocês não vão estar autorizados a realizar o registro, ou estarão, ou vão ter que sempre suscitar, ou vão ter que sempre remeter para o judiciário. Afinal de contas, o Supremo, na ADI 4277 e na ADPF 132, em 2010, quando ele reconheceu a união estável como uma entidade familiar, ele determinou expressamente, eu tenho amigos juízes que me falaram assim, foi a primeira vez que eu recebi aqui uma orientação do Supremo sobre uma decisão desse sentido, determinou expressamente que fossem estendidos à união estável ou homoafetiva todos os direitos que eram garantidos à união estável heteroafetiva. Então eu posso estender essa presunção? Eu entendo que sim. Eu entendo que a gente tem que agir dessa forma proativa. Obviamente, se perceber que existe algum vício, como o Dr. Márcio bem falou, aí vamos ao artigo 12. Opa, peraí. O professor Ricardo Caldeirão me contou uma história hoje, para trazer uma ideia, que aí seria uma ideia que vai trazer uma dúvida, né? Um casal dos Jardins, que mora nos Jardins, aqui em São Paulo, um bairro nobre da capital e etc., querendo reconhecer a socioafetividade de uma criança que nasceu na favela, no interior do Mato Grosso. Tá? Acabou de nascer, eles estão querendo reconhecer a parentalidade socioafetiva dessa criança que nasceu no Mato Grosso, e os pais que são da favela vieram para cá com uma viagem graciosamente custeada pelos pais dos Jardins e falam assim, a gente concorda. Faz uma certa estranheza, não faz? Será que estão querendo pular a etapa? Aí sim, artigo 12 do provimento, peraí, né? Aqui a questão é um pouco, não é? É o artigo 12, não é o 12? É o 12, já aplicou o artigo 12. Então vocês têm esse poder discricionário, vocês podem decidir dessa forma, mas o que eu achei fantástico nas falas que aqui a gente ouviu foi: não vamos partir da premissa que isso vai sempre ocorrer. Vamos tentar trazer soluções, foi o que o Dr. Márcio começou a falar, para situações que já existem. A parentalidade socioafetiva, a multiparentalidade, a questão do padrasto, da madrasta, que tem essa solução. Vamos tentar evitar de criar esses obstáculos pela presunção de má fé. O que se presume é a boa fé. E daí eu vou até além, para trazer outras coisas que me trazem dúvida, e vou terminar, é o seguinte: o Conselho Federal de Medicina proíbe isso, proíbe aquilo, é uma norma voltada para os médicos. O que me preocupa, e aqui vou fazer o contraponto com as duas falas, é o seguinte, é que nós sabemos, não no Brasil, né, mas que países como a Suíça, as pessoas costumam fugir dessas proibições. No Brasil não, a gente segue muito a lei. Né? Então, não vou pensar aqui no Brasil, que nós temos uma classe política que dá vários exemplos, mas na Suíça é capaz que algumas pessoas paguem pela chamada barriga de aluguel, eu não gosto, mas a gestação em substituição. Eu participei de uma banca de doutorado aqui na PUC, a moça recebeu 10, porque ela foi a campo, e ela estava falando sobre a gestação em substituição, ela foi a campo, fez uma pesquisa e descobriu que aqui em São Paulo tem uma conexão, que tem intermediários que cobram para as mães gestarem filhos alheios. Então você tem uma classe mais favorecida que está disposta a pagar, e tem sempre uma mulher que eu digo que é uma moça. E por que uma moça? Porque eles querem um percentual de êxito maior
e a mulher mais nova, teoricamente, tem um percentual de êxito maior, é uma moça de quê? De uma classe menos favorecida da população, porque ela está precisando de dinheiro e ela se sujeita ao aviltamento. Porque o aviltamento está proibido, mas ele acontece. Em troca de dinheiro, ela vai fazer isso. E aí me vem a pergunta, eles fazem isso, nasce a criança, o conselho veda, as soluções jurídicas clássicas não resolvem um problema. Vamos pegar a solução jurídica clássica. Minha preocupação é com relação ao arrependimento. Por que com relação ao arrependimento? A criança, como a doutora Débora falou, ela nasce com uma deficiência. E daí os donos do projeto parental não querem receber essa criança. Alegam, é um horror que eu vou falar, mas é só para chocar mesmo. Alegam vício redibitório. Tá? Estou falando para socar, porque o nosso direito clássico não tem solução jurídica para isso. A mãe já não tinha condições de ter filho, está sujeitando a isso porque precisava de dinheiro. Agora vai ter que criar uma criança com deficiência? Vamos trazer a solução jurídica clássica. Está no artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando? Inciso 7. A lei expressamente proibir a sua prática, chamada nulidade expressa ou textual, ou a lei proibir a lei expressamente declarar nulo, perdão, a nulidade expressa, quando ela expressamente declarar nulo, ou quando a lei proíbe a sua prática sem combinar sanção. Aqui nós não temos uma lei proibindo a prática, nós temos uma resolução do Conselho, mas está proibida a prática, sem combinar sanção. Então a sanção pelo Código Civil, pela regra clássica, seria nulidade. Ótimo, declara que o contrato é nulo. O nulo volta para a situação anterior. O que significa voltar para a situação anterior? Mata a criança? Não. Qual é a solução jurídica que nós vamos dar? O dono, como a doutora Débora falou, o dono do projeto parental é que tem que arcar com a responsabilidade parental. Aí, só para terminar, então, nos Estados Unidos deixaram para o Estado. Daí o Estado, que já está falido, não no Brasil, mas na Suíça, né? Já está falido, vai arcar com essa criança. A mesma coisa, a fecundação assistida, a reprodução assistida pós-mortem, para usar o termo adequado. Ela só é permitida de que forma? Com autorização expressa do doador de sêmen para que se use o material genético dele pós-mortem. E se usarem o material genético dele pós-mortem sem autorização expressa? Nasce a criança. Vocês que são registradores vão deixar de registrar? Vamos pensar na questão da construção de uma ordem jurídica justa e solidária? Essa criança não vai ter direito ao registro em nome do pai e o direito à sua ascendência genética, que está garantida pelo artigo 48 do ECA, direito à identidade, direito fundamental de conhecer a sua origem genética, o nome, etc. Nós vamos vedar porque não houve autorização, por uma falha dos pais, ou às vezes até porque não deu tempo para deixar a autorização, apenas se a criança que está nascendo. Então são questões que eu acho que a gente tem que trabalhar, que o direito ainda não traz soluções, mas que vocês no dia a dia têm que pensar sempre numa solução que seja mais consentânea com a base de valores da Constituição. E a base de valores é a tutela prioritária da dignidade humana e a construção de uma ordem jurídica justa e solidária. E eu entendo que esse provimento, faço as minhas loas a ele, como toda norma, às vezes você vai encontrar uma coisa aqui, outra coisa lá, mas faço os meus elogios a ele, ele traz essa possibilidade. Essa é a percepção que ele me trouxe. E cabe a vocês aí fazerem com que isso chegue ao dia a dia das pessoas, com que a resposta que a gente sempre traz no dia a dia acadêmico, etc., ela seja ouvida por essas pessoas que assim precisam. Muito obrigado. Obrigado, professor. Foi uma aula. Estou me sentindo muitíssimo privilegiado por ouvir suas palavras. É tão feliz quando alguém de fora da classe compreende a função do registrador civil, compreende até os dramas que vive o registrador civil e pode tratar com tanta clareza e com qualidade acadêmica. Venha sempre na ARPEN. É um prazer. Obrigado. O artigo 1603 do Código Civil, né, ele fala que a filiação se prova, né, pelo termo de nascimento. E cabe a nós, né, registradores, então, conhecer a realidade que vem até o balcão para a gente definir quem é ou não é o pai ou a mãe, né?
E acho que é por isso que o provimento teve essa grande qualidade, né, de abrir essa porta e deixar. O registrador civil é que vai decidir isso. Afinal de contas, o registro civil não produz mágica. A gente vai constar lá no livro quem é o pai, aquela certidão vai ter fé pública. Então, isso por si só não é mágica. Qual é a grande valiosidade do trabalho do registrador? É essa análise prévia da situação para você colocar no registro algo que é confiável. Por isso, engrosso aqui o coro das pessoas que valorizam a boa-fé. O registro de nascimento, historicamente no Brasil, é feito com base nas declarações que as partes prestam no balcão. É uma declaração feita com solenidade, com segurança jurídica, sob pena de crime, de falsidade. E precisamos prestigiar essa boa-fé. A prática que eu tenho lá no meu cartório realmente é nesse sentido. As pessoas chegam lá contando a verdade. E o tema da filiação socioafetiva começou no meu cartório, já faz anos, justamente por causa disso. O pai falava no balcão lá, eu quero reconhecer o filho. E aí, por orientação do meu juiz, ele falou assim, você pergunta se é biológico. E eu pergunto, e o cara fala, não. E aí não podia mais fazer. Teria feito se não fosse essa pressão do cartório de dizer, é filho biológico ou não é? Então aí surgiu todo esse tema e hoje vai para o registro essa filiação. Permite só uma parte? Se o registro fosse feito sem a pergunta, nós teríamos insegurança jurídica ainda, porque ele poderia entrar com uma negatória de paternidade posteriormente. E hoje, se for feita a sócio-afetiva, não é possível, porque é irrevogável, né? Então, é mais segurança ainda para a questão de filiação. Essa foi a ideia de nós trazermos a sócio-afetividade como irrevogável. Porque se ele fizesse, entre aspas, aí, com essa mentira, né, dizendo, olha, não, sou o pai e quero registrar, ele não era biológico, poderia acarretar até um prejuízo para a criança posteriormente. Ótima colocação. Isso me permite até colocar um gancho que a gente deve constar no registro de nascimento, na averbação de reconhecimento socioafetivo, que é socioafetivo ou biológico? Eu acho que sim. Mudou. Até antes do provimento eu não constava. E o meu cartório fazia reconhecimento de filho socioafetivo por autorização do juiz corregedor permanente. E eu nunca constei, estão lá sem constar. Então, se alguém quiser, vai ter que pedir uma certidão do documento arquivado, que no documento arquivado, lá no cartório, tem essa informação. Mas no termo do inteiro teor não sai essa informação. Então, é a importância de a gente começar a constar nas averbações que aquele reconhecimento é socioafetivo, porque na grande maioria dos casos, na prática forense, quando o juiz quer saber qual é a origem da filiação, porque ela está sendo debatida na vara de família, ele pede um inteiro teor, ou alguns juízes mais cuidadosos pedem cópia do assento. E alguns juízes mais cuidadosos, mas que são raríssimos casos, eles pedem todos os documentos apresentados. Eu, no meu cartório, quando vejo que é um caso desse tipo, às vezes vou até conversar com o juiz para saber se eu mando todas essas informações ou não, porque ele está precisando saber disso. E aí volta o caso para o tema daqui da nossa apresentação, que é a reprodução assistida. Devemos constar lá no termo que foi um caso de reprodução assistida heteróloga, até para que se evite futuramente a pessoa vir a dizer, não, eu não sou o pai biológico dela, e negar o fato. Assim, não, mas a mulher vai ter como comprovar, né, o filho, se o filho souber da história, ele vai ter como comprovar, ou a esposa, né, tem como comprovar se socorrendo da clínica. Mas a clínica às vezes fecha, né? E às vezes, se esse documento não foi levado ao cartório, a clínica pode fechar, né? E até uma provocação, eu falo assim, chega lá para a gente fazer uma retificação administrativa, fala assim que aquele pai não é pai. Assim, aí como é que você vai provar que ele não é pai? Está aqui no registro de nascimento que é pai. Fala assim, não, porque a criança nasceu em 2015. Esse cara morreu em 2012. Ele não pode ter sido pai. Mas pode, né? Por conta dessa técnica aqui de reprodução assistida e tal, ele pode ser pai, mesmo depois de morto. E a retificação não é tão simples assim, não é um erro evidente ser pai depois de morto. E aí, com essas palavras, quero agradecer mais uma vez a presença da plateia, o povo que está nos assistindo online, e agradecer os membros aqui da mesa pelas brilhantes exposições e por terem compartilhado esse momento conosco. Muito obrigado.